Senhor, irmãos. Deus abençoe muito vocês, os irmãos que estão em casa também. Vamos iniciar orando pelos homens. Estamos no Novembro Azul, recebemos tantas palavras de Deus para os homens ao longo desse mês, e nós queremos que o Senhor nos abençoe para sermos pessoas de oração que nem as mulheres, e tementes a Deus que nem as mulheres. Amém? Porque é um tal da esposa ora, o marido não ora, a esposa lê a Bíblia, o marido não lê a Bíblia. Então nós vamos orar para nós também andarmos com Deus. Na Bíblia está cheio de homens que temem a Deus. Abraão temia a Deus, Noé temia a Deus, Jacó, Isaac, Moisés, Elias, Eliseu, rei Davi, compôs vários salmos, era um adorador. Está cheio de homens de Deus ali na Bíblia. E agora é um tal de mulher glorifica e tal, e os homens não abrem a boca. Pai amado, muito obrigado pela graça, pelo amor e a misericórdia do Senhor sobre nós. E nós, homens, estamos pedindo a graça do Senhor, o poder do Espírito Santo. Queremos orar como as mulheres oram, ler a Bíblia como elas estão lendo a Bíblia. Queremos ser sacerdote do nosso lar, queremos ser obedientes, queremos ser temerosos, queremos fazer a Tua vontade, queremos ser cheios do Espírito Santo. A vida é breve e queremos viver os anos de nossa vida para a honra e glória do nome do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus está no processo de tornar benditos pessoas que eram malditas ou que são malditas. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus está fazendo na história, tornando benditos pessoas que eram malditas. E quem eram malditos? Segundo a Bíblia, todo mundo que nasceu em pecado. Nasceu em pecado, está separado de Deus, não conhece Deus, não tem o perdão de pecados do Senhor, não tem vida eterna, está no estado de maldição, proferido ali no jardim do Éden. Então quem não conhece o Senhor, não tem o Senhor, está no estado de maldição. Mas Deus está no processo de tornar bendito aqueles que eram malditos. Se Deus não quisesse ter problema, presta bem atenção, Deus escolheu ter problema. Eu quero ter problema. O Senhor falou, eu quero ter problema. Por que Ele escolheu ter problema? Bastava Deus ter matado Adão e Eva, acabou o problema. Não nascia Caim, não nascia Abel, nenhum não matava o outro. Era simples, era só ter matado. Mas Deus escolheu ter problema. E nós somos o problema de Deus. A humanidade é o problema de Deus. Se Deus quisesse não ter problema, por ocasião do dilúvio, bastava ter afogado todo mundo. Ou Ele foi salvar uma família. Aí a humanidade se multiplicou de novo. Aí você tem o episódio da Torre de Babel. Mas evidentemente que Deus escolheu ter o problema, e esse problema é a humanidade, em pecado, num estado de maldição. E Deus escolheu que Ele vai perdoar e salvar quantos Ele puder, quantos abrirem o coração para Ele. A palavra do Senhor diz, e lamentamos, que a maior parte entrará pela porta larga do mal, das trevas, do pecado. Mas uma minoria, que ainda assim será milhões e milhões e milhões de pessoas, vão escolher a porta estreita, e esses se tornam benditos em Cristo Jesus. Logo quando Adão e Eva pecaram, bastava Deus ter matado aqueles dois, eu não nascia, você não nascia, mas Deus também não tinha problema. Na mesma hora o Senhor prometeu abençoar. Ele disse, vai ter a semente da mulher, especificou que é um homem, por causa dos pronomes. Ele vai destruir a serpente, Satanás, ferindo a sua cabeça, e ele terá o seu calcanhar ferido. Ali Deus estava profetizando a vinda de Jesus, pois em Jesus nós nos tornamos benditos.
Ali Deus estava profetizando, inclusive, a concepção milagrosa, porque as mulheres não têm semente, as mulheres têm óvulos, é os homens que têm sêmen. Mas o Senhor disse que a semente da mulher, porque não seria uma concepção biológica natural, seria a encarnação do Filho de Deus, uma concepção sobrenatural. Jesus se tornou homem para que as pessoas que estavam no estado de maldição se tornassem benditas em Cristo Jesus. Quando Deus salva Abraão, muita atenção agora, Josué 24:2, nós não vamos ler, eu vou citar. Josué 24:2 diz que os patriarcas viviam além do Eufrates, serviam a outros deuses, e cita os nomes: Terá, Naor, Abraão. Eles moravam além do Eufrates e serviam a outros deuses. Então Abraão era idólatra, Abraão estava no estado de maldição. Mas Deus se revelou a Abraão, ele creu no Senhor e nas suas promessas, e Gênesis 15:6 diz que Deus contabilizou justiça, imputou justiça. Deus perdoou os pecados de Abraão quando ele creu no Senhor e nas suas promessas. Deus tornou Abraão de maldito para bendito, por graça, amor e misericórdia. Agora Deus se manifesta a Abraão e faz várias promessas maravilhosas, as quais não citaremos por causa do tempo, mas uma das promessas tem a ver comigo e com você, tem a ver com as pessoas salvas do planeta Terra ao longo dos séculos, tem a ver hoje com quase 1 bilhão de pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Ele disse: em ti, ou seja, na sua descendência, ou na sua semente, eu abençoarei todos os povos da terra. Então o Senhor estava dizendo para Abraão: e o que eu fiz na sua vida, eu vou fazer na vida de milhões de pessoas. Eu vou perdoar pela graça, eu vou salvar pela graça, eu vou tornar de maldito para bendito. Isso se cumpre na pessoa e na obra de Jesus. É em Jesus que nossos pecados são perdoados, é em Jesus que nós recebemos vida eterna, é em Jesus que eu e você somos filhos de Deus. É em Jesus e por causa dele que o Espírito Santo habita em nós. É em Jesus que nós temos vida eterna e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque em Jesus Deus perdoa todos os nossos pecados, até aquele que você vai pecar amanhã, já está perdoado. Se você crê em Jesus e anda com Ele, e anda com o Senhor, e confia no Senhor como Senhor e Salvador, nele você está perdoado, vai ter vida eterna, vai ressuscitar dos mortos, vai receber um corpo espiritual em glória e poder, perfeito, sem pecado, por causa de Jesus. Todas as culturas, as culturas classificam os pecados, é mais grave, menos grave, mas é pecado o que a Bíblia diz que é pecado. Isso varia de cultura para cultura. Na nossa cultura, adultério, pecados sexuais são muito graves. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali não é tão grave. É bem grave, biblicamente é bem grave, mas isso é outro assunto, eu não vou falar disso. Mas uma mentirinha não é tão grave. Um pouquinho de falsidade também não é grave. Adulterou é grave. Pecado é grave, irmão, pecado é grave. As culturas vão classificando pecado com mais ou menos grave, mas pecado é grave, independente do que a cultura está falando. E a cultura tem mania de atribuir mais maldição para esse, menos para aquele. Evidentemente que a pessoa que não conhece a Deus, se ele enveredar aí pelo mundo das trevas, das invocações, dos sacrifícios, dos derramamentos de sangue, dos pactos, ele vai se complicar mesmo, e ele vai estar mais amaldiçoado, sim. Mas às vezes nós classificamos uma pessoa mais amaldiçoada por preconceito social, se desenvolveu aí um conceito na sociedade, e ele não é necessariamente mais amaldiçoado, mas nós pensamos que ele é. No Israel antigo tinha 3 grupos de pessoas que eles pensavam que estavam mais amaldiçoados, mas a Bíblia não diz que estavam. O primeiro grupo eram os eunucos.
Os eunucos se tornaram eunucos por causa de uma violência na sociedade, ou porque perdeu a guerra e teve uma violência ali contra os escravos. Então aqueles homens perderam toda a habilidade sexual, porque o órgão sexual foi ou muito danificado, os testículos, ou então foi extirpado, seja lá o que for, e eles se tornaram eunucos. A lei de Moisés diz que os eunucos não podiam participar dos ajuntamentos. Deuteronômio 23, verso 1. Deuteronômio 23, verso 1. Aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Por causa dessa orientação, os eunucos não podiam participar das festas, não podiam participar dos ajuntamentos religiosos, não participavam das cerimônias de purificação, que literalmente elas não purificavam por si mesmos. Purificava quando a pessoa se arrependia do seu pecado, cria em Deus, e o inocente animal que representava Jesus morria no lugar da pessoa. Aí ele era perdoado, porque ele cria no Senhor, nas suas promessas, e ali na morte do animal estava simbolizado o sacrifício de Jesus. As cerimônias de purificação não resolviam por si só, tinha que ter arrependimento de pecado e fé em Deus. Agora os eunucos não podiam participar. Então as pessoas diziam: ele está mais amaldiçoado. Talvez não. Talvez ele fosse mais crente. Talvez ele fosse mais arrependido. Talvez ele fosse mais amoroso. Talvez ele fosse mais meditador, mais presumia. Mas a Bíblia não diz que ele era. Diz que ele não podia participar, mas não diz que ele era. Mas presumia que os eunucos estavam mais amaldiçoados. Presumia-se também que as pessoas que nasceram com problemas físicos estavam mais amaldiçoados. Não está explicado isso em lugar nenhum na Bíblia. A pessoa nasceu cego, surdo, mudo, ele deve estar debaixo de uma maldição extra. Não está escrito em lugar nenhum. Aliás, está escrito que quem fizesse maldade para com as pessoas que tinham problema físico, essas pessoas se complicavam diante de Deus. E as pessoas com problemas físicos não eram mais amaldiçoadas por causa disso, mas presumia, porque Deus falou: visitarei o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então presumia que estão mais amaldiçoados, mas não está escrito que estavam, mas presumia. Deuteronômio 27, 18. Ó, quem ia ficar mais amaldiçoado? Deuteronômio 27, 18. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. Mas maldito era quem fizesse maldade para o cego. O cego em si não era mais maldito, mas presumia que ele era. Levítico 19, 14. Não amaldiçoe o surdo. Claro que o surdo não ouve, então as pessoas podiam falar alguma coisa mal ali do surdo. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Em nenhum momento está escrito que quem nasceu cego, surdo ou mudo é mais amaldiçoado. Em nenhum momento diz que é por causa do pecado dos pais. Inclusive diz que quem fizesse maldade para ele se complicava diante de Deus. Mas na cultura do Israel antigo, presumiam que os eunucos, os que tinham problema físico, estavam mais amaldiçoados, e presumiam que os estrangeiros, os não-judeus, estavam mais amaldiçoados, porque eles não faziam parte da etnia que tinha uma aliança. Eles não eram circuncidados, eles comiam carne de porco, eles não observavam o sábado, não guardavam o sábado. Então eles estão mais amaldiçoados. Mas não está escrito que os não-judeus são mais amaldiçoados. O que está escrito na Bíblia é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os judeus pecaram e carecem da glória de Deus. Os não-judeus pecaram e carecem da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus, judeus e não-judeus, cegos, surdo, mudo, eunucos, podem ser salvos e se tornar benditos.
A maldição tem a ver com o pecado. Em Cristo Jesus o pecado é perdoado e a pessoa se torna bendita em Cristo Jesus. É isso que Deus está fazendo na história. Ele está tornando os malditos em benditos. Deus inclusive fez uma promessa maravilhosa, presta atenção aqui, capaz que você vai passar a vida de crente inteira e não vai ouvir o que eu vou falar agora. Então você presta bem atenção, talvez é a única chance sua de ouvir, porque os pastores não falam o que eu vou falar agora. Então presta bem atenção. O Senhor falou que quando o Messias chegasse, o cego ia ver, o mudo ia falar, o surdo ia ouvir, e o paralítico ia andar. Agora presta bem atenção. Até então isso não acontecia. Nos dias de Moisés, nenhum cego viu, nenhum paralítico andou, nenhum surdo ouviu, nenhum mudo falou. Nos dias de Elias, nos dias de Eliseu, não aconteceu. Entre os sinais de que Jesus era o Messias, quando ele se tornasse homem, ia ter cura de cego, de surdo, de mudo, de paralítico, ia libertar pessoas do cativeiro, do mal, das trevas, do pecado, da morte, ia fazer com abundância, para que as pessoas soubessem que ele é o Messias, o Redentor, o Salvador, e nele nós nos tornamos benditos. Isaías está profetizado 3 vezes, nós vamos ver somente em Isaías 35, versos 5 e 6, Isaías 35, versos 5 e 6, então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Esse capítulo aqui é totalmente messiânico, mas nós não entraremos no assunto, porque aí ia gastar muito tempo e ia sair do assunto também. Mas nesse capítulo messiânico, quando o Messias chegasse, ele ia curar cego, mudo, surdo, paralítico, porque ele ia torná-los benditos em Cristo Jesus, inclusive tirar o problema físico deles. Ele também ia ser aceito pelos povos das nações, porque os estrangeiros também podem se tornar benditos. Ele também ia salvar muitos judeus, porque os judeus também podem se tornar benditos. Então, quando ele se tornasse homem, ele ia então fazer uma obra na vida de eunucos, de pessoas com problemas físicos, estrangeiros, porque em Cristo Jesus, Deus está no processo de tornar malditos em benditos para a honra e glória de Deus. Mas era meio difícil você ser estrangeiro em Israel, mesmo que você fosse um estrangeiro que temesse a Deus, um estrangeiro que se converteu ao judaísmo, um estrangeiro que tivesse se convertido ao judaísmo. Tinha 2 tipos de estrangeiro, ou 3, aquele que não queria saber nada com nada e largou, aquele que ia para a sinagoga, cria em Deus, eu diria que talvez estivesse até salvo, temia Deus, andava com Deus, orava o Senhor, mas não era circuncidado. Então os judeus consideravam que ele não estava salvo. Agora havia aquele estrangeiro que creu no Senhor e foi circuncidado e foi na sinagoga aceito como estrangeiro que havia se tornado judeu por conversão. De qualquer maneira era difícil ser estrangeiro, porque afinal de contas eu não era do povo da aliança. Vai ver que Deus ouve a oração do judeu mais do que a minha, talvez Deus recebe o arrependimento do judeu mais do que o meu. Então criava um certo complexo de inferioridade. Afinal de contas eu não sou judeu, morando no meio dos judeus, a pessoa, eu não sou judeu, eu não sou dessa etnia, eu não tenho uma aliança. Então de repente eu creio em Deus, mas eu acho que eu estou no último banco lá, Deus não está ligando muito para mim, eu sou talvez um cidadão de 2ª classe. Então Deus mandou um recado para os estrangeiros, e Deus mandou um recado para os eunucos. Os eunucos não podiam ir no templo,
E os estrangeiros podiam ir no templo, presta bem atenção aqui para você entender a palavra do Senhor. Os estrangeiros podiam ir no templo, mas não podiam entrar no pátio dos homens, e as mulheres não podiam entrar no pátio das mulheres. Veja bem o que aconteceu. Deus deu o tabernáculo para Moisés. Na hora do ajuntamento solene, todo mundo estava na frente do tabernáculo, normal. Se você fosse um estrangeiro temente a Deus, você estava ali na frente também, normal. Quando o templo foi construído, não tinha só o lugar santo, não tinha só o Santo dos Santos. Eles fizeram o pátio para as judias e o pátio para os judeus, e o estrangeiro ficava para o lado de fora. Ele era convertido, ele cria em Deus, ele andava com Deus, mas ele ficava para o lado de fora. Ora, o que dava uma certa impressão que eu sou cidadão de segunda classe. Imagine que nessa igreja todo mundo entrava, mas você tinha que ficar só no átrio e não podia entrar, você tinha que ficar no estacionamento. Você ia sentir, mas peraí, estão me tratando como inferior, eu não posso entrar lá. Esse era um sentimento. E eles não podiam entrar. Quando Jesus pegou o chicote e purificou o templo, presta bem atenção, ele pegou o chicote citando a Bíblia. Esse é o sonho de todo pastor, pregar um dia com o chicote na mão. Pegar o crente mais murmurador e bater, falar, não murmura, na lei de Moisés está escrito 800 vezes, não murmura, você não aprendeu, tum. E da outra vez você murmurar, apanha de novo, ai meu Deus. Todo mundo ia entrar na linha, gente, Jesus pegou o chicote, ele citava Jeremias, vocês transformaram a minha casa em covil de salteadores. Implicitamente ele estava dizendo, o templo vai cair. Quando Jeremias profetizou isso em Jeremias 7, ele falou, o templo vai cair, o templo caiu. Ele estava mandando um recado implícito. Para os discípulos ele falou, não ficará pedra sobre pedra, está no chão até hoje. Ele também disse, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E ele batia ali, precisava do comércio, irmão. Imagina, eu sou um judeu, moro na Grécia, você acha que eu vou viajar com um bezerro para sacrificar lá em Jerusalém? Eu tinha que viajar sem o bezerro e comprar o bezerro. Vou comprar o bezerro para lá, para o lado de fora da muralha. Então tinha as muralhas, tinha o templo e tinha esse pátio interno. Os estrangeiros podiam ficar no pátio, nesse pátio aqui interno, para dentro das muralhas, ou pátio externo em relação ao templo. Eles podiam ficar no pátio externo, eles não podiam entrar no pátio interno para as mulheres ou para os homens, eles ficaram por lá de fora. Quando encheu de bicho ali, eles estavam dizendo na prática de bichos e cambistas, olha, Deus não é para os povos da terra, Deus não é para os estrangeiros. Jesus pegou o chicote e falou, a minha casa é casa de oração para todos os povos. Salvação é para o judeu e para os não judeus. O estrangeiro pode entrar aqui só nesse pátio externo em relação ao templo, evidentemente que era interno em relação às muralhas. Eles podem orar aqui no pátio externo, eles não podem entrar no pátio interno, mas eles podem orar e Deus vai ouvir a oração deles. Vai tirando a bicharada daqui, e tira os cambistas daqui, tira tudo isso aqui. Minha casa é casa de oração para todos os povos. E o templo era casa de oração desde a hora que Salomão consagrou. Que Salomão consagrou, num dos pontos ele disse, se o estrangeiro ouvir falar do seu braço forte e vier orar, ouve tudo o céu. E Deus respondeu, ouvi a tua oração, ouviu todos os pedidos. Salomão disse assim, se o povo pecou, se arrependeu, ouve tudo o céu. O povo pecou, perdeu a batalha, arrependeu, ouve tudo o céu. O povo está passando fome porque pecou, arrependeu, ouve tudo o céu. Para resumir, esses foram os pedidos, nessa lógica. Deus disse, ouvi a tua oração, incluí os estrangeiros. Então o templo era a casa de oração para todos os povos, desde o primeiro dia. Aí Deus disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos,
eu ouvirei do céu e sararei a terra, meus olhos estarão abertos, meus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. O templo era casa de oração para todos os povos, porque Deus está no processo de tornar bendito aqueles que eram malditos, o fazendo em Cristo Jesus. Salvação é para todos os povos. E assim Jesus lhe purificou o templo dessa maneira. Mas o estrangeiro, morando lá em Israel, o negócio dava um sentimento de inferioridade. Deus mandou um recado para o estrangeiro. O recado aqui é esse: não diga ao estrangeiro que se uniu a mim, ou seja, que crê em mim, que é meu servo, Deus me excluirá do seu povo. Deus me separará do seu povo. Não diga ao estrangeiro, meu Deus não vai ouvir minha oração. Não diga ao estrangeiro, eu aceito o sacrifício do judeu melhor do que o do estrangeiro. Não diga ao estrangeiro, porque a minha casa é casa de oração para todos os povos. Não diga ao estrangeiro. E ainda o Senhor mandou um recado para os eunucos. Não digo eunuco, eu sou uma árvore seca. Do ponto de vista biológico, para a geração de filhos, ele era uma árvore seca, sim, mas ele podia ser mais crente que muitas pessoas. Ele podia ser mais cheio do que muitas pessoas. Nós estamos por aí afora classificando as pessoas, esse é mais santo, menos santo, e às vezes porque a pessoa não estudou muito e fica desconsiderando a pessoa. Então a pessoa não tem dinheiro, aí desconsidera a pessoa que é pobre. Ei, pode ser mais crente do que nós, pode ser mais santo do que nós, ele pode orar e abalar as regiões celestiais, e se tiver que expulsar demônio, tem autoridade. Deus não faz acepção de pessoas, Ele está tornando os malditos em benditos, e quem teme a Deus e anda nos seus caminhos, pode ter poder, pode ter unção, pode ter autoridade espiritual, pode ter mais sabedoria que muito pastor que estudou, tem diploma, mas não tem sabedoria. Estudou, tem diploma, não tem autoridade espiritual. Estudou, tem diploma, mas quando prega não edifica ninguém, dá sono em todo mundo. Quando você está na igreja, você fica olhando o relógio, é porque tá difícil, é porque Deus não está ministrando ao seu coração. E quanta gente cheia de diploma começa a falar, você começa a olhar no relógio, meu Deus, quando esse culto vai acabar? Então, servo de Deus é cheio do Espírito, servo de Deus tem poder, tem autoridade, servo de Deus quando fala edifica, e você não sente o tempo passar. É servo de Deus, não importa se estudou mais ou menos, não importa se tem diploma ou não, importa que anda com Deus, teme a Deus, anda nos seus caminhos, e Deus usa para a honra e glória do nome do Senhor. Olha, Deus não vai avaliar ninguém lá nas regiões celestiais, isso aqui tem mais diploma, menos diploma. Deus vai dar risada. Ó Senhor, meus diplomas aqui, meu currículo. Ó, o Senhor vai dar risada. Esse não é o critério. O critério é amar a Deus, é amar o próximo, andar nos caminhos do Senhor. Esse que é o critério. O critério é ser santo, é temer a Deus, é ler a palavra, é servir a Deus. Esse que é o critério. Critério não é título, irmão. Critério nem quantos livros escreveu. Eu escrevi alguns livros, em breve vai sair outro. Esse não é o critério. O critério é amar a Deus, andar nos caminhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus mandou um recado para os eunucos: se você não podia ter filhos, o seu nome não estava preservado aí na descendência. Deus mandou um recado para os dois: vocês vão entrar na minha casa. Vocês estão para o lado de fora, mas vocês vão entrar na minha casa. O estrangeiro ainda você vai entrar com alegria. Para o eunuco o Senhor disse: ainda vou botar um memorial lá, e o seu nome, o nome de vocês, vai ser mais honrado que o nome de filhos e filhas. Isso é uma coisa que Deus vai fazer na plenitude do reino de Deus, muito parecido com a parábola do rico e Lázaro, que o que foi mais humilhado aqui será mais exaltado lá, de um jeito que só Deus sabe fazer, que eu não vou explicar como é que Deus que vai fazer, que Deus que vai fazer essa obra, né? Isaías
56, verso 13. Deus está mandando um recado para os estrangeiros. Isaías 56, 3: o estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Não fale estrangeiro que me teme, que se uniu a mim, que é meu servo, eu faço acepção de pessoas. Não fala o estrangeiro: eu amo mais o judeu do que você. Não fale o estrangeiro: não vou ouvir sua voz. Não fale o estrangeiro: oh, eu não recebo o seu sacrifício. Não fale o estrangeiro: eu te separarei do meu povo. Não tem cidadão de segunda classe no reino de Deus. Só tem salvo ou não está salvo. Se tiver salvo, é do Senhor. Se tiver salvo, é do Senhor. Tem acesso ao Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. A nossa etnicidade, sou judeu, não sou judeu, não pesa nada para a salvação. A vantagem de ser judeu é que na aliança com Abraão, Isaque e Jacó, Deus incluiu as nações, e salvação vem dos judeus, e é dessa etnia que temos a revelação histórica de Deus. Essa é a vantagem de ser judeu, revelação histórica de Deus. Mas não é mais santo, não vai se salvar porque é filho de Abraão, não vai se salvar porque guarda o sábado, não vai se salvar porque fala hebraico. Só tem um caminho para Deus, é Jesus, aleluia. Só tem um caminho. Paulo deixa bem claro, a hora que Paulo era judeu dos judeus, fariseu dos fariseus, ele disse: todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas em Cristo Jesus nós nos tornamos benditos. Deus continuou o recado. E o eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Do ponto de vista espiritual, não. Verso 5, falando para o eunuco: darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Deus disse: estrangeiro, você vai entrar na minha casa. Eunuco, você vai entrar na minha casa. Em outros textos: nações, vocês vão entrar na minha casa. Cego, você vai ser curado. Você não é cidadão de segunda classe, e se não for curado, está salvo e tem eternidade com Deus. Não é cidadão de segunda classe. Deus mandou o recado. Ele está no processo de tornar benditos aqueles que eram malditos pelo pecado. Verso 7, agora falando para os estrangeiros: também os levarei ao meu santo monte. Isso é o Monte Moriá, onde estava o templo. Também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Deus disse ao estrangeiro que crê em mim: andar comigo, vai entrar na minha casa, vai ter alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, que podemos dizer com outras palavras, é o arrependimento de pecados. É tão aceito quanto o do judeu, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então Deus disse: eu vou aceitar os povos, eu vou aceitar os eunucos, eu vou torná-los de malditos para benditos, mas essa obra é em Cristo Jesus. Agora pensa aqui na lógica, hein? Pensa aqui na lógica. Deus não estava falando que eles iam entrar naquele templo, uma questão de lógica. De Isaías até os babilônios destruírem o templo foi mais ou menos 200 anos. Eles não puderam entrar. Então Deus não estava falando disso. O templo caiu, ele seria reconstruído, Jeremias deixou claro, mas Deus falou pelo profeta Daniel, quando ele estava na Babilônia, que quando ele fosse reconstruído, ele seria profanado, terrivelmente profanado, e foi terrivelmente profanado por Antíoco Epifânio no segundo século, no segundo século antes de Jesus. E no capítulo 9 de Daniel, nas 70 semanas, Deus disse que o templo e Jerusalém seriam destruídos depois da morte do Messias. Então Jesus morreu no ano 34, e o templo e Jerusalém foram destruídos no ano 70 depois da morte do Messias. E Daniel 9 ainda falou que quem ia destruir era um príncipe,
E quem destruiu foi Tito Flávio, general do Império Romano, e ele era príncipe, porque ele era filho do imperador Vespasiano. A palavra de Deus se cumpriu. Em nenhum momento, nem no primeiro templo, no segundo templo, nenhum momento o eunuco estrangeiro entraram, não podiam entrar. O Senhor estava falando do novo templo. O novo templo é a igreja de Jesus Cristo. O novo templo é a igreja de Jesus, lavada e purificada no sangue dele, que inclui eunucos, que inclui pessoas com problemas físicos, que inclui rico, pobre, pessoas de todos os povos, e lavados no sangue de Cristo. Nos tornamos benditos em Jesus, somos templo do Espírito Santo. Na igreja de Jesus entra todo mundo que se torna bendito em Jesus. E a igreja de Jesus tem que ser casa de oração de todos os povos, com todos os povos, para todos os povos, para a honra e glória do Senhor. Essa é uma promessa que se cumpre na igreja. Nem cabia, gente de todos os povos naquele pátio para as mulheres, pátio para os homens, nem cabia. Deus estava dizendo: eu vou salvar pessoas de todos os povos. E aí o que nós vemos nos dias de Jesus? Ele salvou o centurião romano, ele abençoou a filha da mulher sírio-fenícia, ele abençoou tantos estrangeiros, tantos cegos, surdo, mudo, paralítico, ele salvou judeus também. E aí quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, ali em Atos 2, já converte vários estrangeiros que eram judeus, estrangeiros que se tornaram judeus, que agora estavam salvos por Jesus. Atos capítulo 3, Pedro cura o paralítico. Atos capítulo 8, se converte o eunuco da Etiópia e muitos samaritanos. Atos 11, se converte aqueles de origem grega ou gregos que moravam na Síria, ou pessoas que moravam na Síria e não eram nem gregos, mas falavam grego. Começa uma igreja de fala grega em Atos 11. E Atos 10, o Senhor salvou toda a família de Cornélio, porque em Cristo Jesus Deus está tornando benditos pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, e até aqueles que não eram necessariamente mais malditos, mas pensavam que eles eram eunucos e pessoas com problemas físicos, estrangeiros, também se tornaram benditos em Cristo Jesus. E Deus continua fazendo isso. Deus continua fazendo isso. Ele está no processo de salvar pessoas de todos os povos até a segunda vinda de Jesus. A Bíblia deixou claro que Deus escolheu ter problemas. A humanidade é um problema, porque Ele quer salvar pessoas de todos os povos. Mas a Bíblia também deixa claro que Jesus vai voltar e subjugar os reinos deste mundo. A Bíblia também deixa claro que essa era aqui é a última. Nós estamos nos últimos tempos. E a Bíblia também deixa claro que depois dos últimos tempos acabou esse mundo de pecado. Acabou esse mundo de pecado. Ou está salvo com Deus ou não está salvo. Essa era vai passar, mas ainda dá tempo de pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações ter um encontro real e pessoal com Jesus. Ainda dá tempo das pessoas se tornarem benditas em Cristo Jesus. Ainda dá tempo de evangelizar e salvar. Ainda dá tempo de se entregar ao Senhor. Ainda dá tempo. Vai chegar uma hora, quando a sétima trombeta tocar, acabou, zerou. E Jesus disse que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Então quando chegar a hora, vai chegar uma hora que acabou. No calendário de Deus, deu. A Bíblia deixa bem claro que Deus tem um calendário e não está revelado. Mas a Bíblia deixa bem claro que antes de Jesus voltar, terá o arrebatamento da igreja, terá a grande tribulação, terá um anticristo, mas Jesus volta em grande poder e glória e destrói o anticristo e o falso profeta, vai separar bode de ovelha. Ainda dá tempo. Vai chegar uma hora que Deus falar: já tive problema demais com essa humanidade, chega, agora Jesus volta e vai ser a plenitude do reino de Deus. Mas enquanto isso Ele está salvando, mudando e transformando.
E a gente não somos melhores do que os israelitas antigos. Na nossa cultura a gente também fica classificando mais perdido, menos perdido, mais amaldiçoado, menos amaldiçoado. A gente continua fazendo o mesmo, quer saber, não tem importância nenhuma para Deus. Pega o brasileiro mais odiado dos dias de hoje. Parece que ele não tem cabelo e mora lá em Brasília. Deus o ama e quer salvá-lo. Deus não pensa como nós. Pensa naquele outro que tem uma parte do dedinho assim. Deus ama e quer salvar. Ele pensa diferente. A gente vai classificar mais odiado, menos odiado, mais maldito, menos maldito. Ei, não significa nada. Se Deus operar, se a pessoa receber, vai se tornar bendito. E você vai ter que adorar com esse irmão aí. Vai ter que adorar com esse irmão. O Senhor tem feito maravilhas até entre pessoas do crime organizado, que tem tido um encontro real e pessoal com Jesus, tem mudado e transformado. Deus também tem operado na vida das mulheres aí, ganhando dinheiro, assim, daquele jeito lá que algumas mulheres ganham dinheiro. Deus está salvando essas mulheres também. Deus está fazendo mal, Deus está transformando pessoas que usavam drogas, pessoas que estavam perdidas. Deus continua operando. Às vezes Deus vai se revelar lá no presídio, Deus vai se revelar lá não sei aonde. Ele continua operando, porque Ele resolveu salvar e tornar benditos em Cristo Jesus pessoas de todas as classes sociais, de todas as formas e de todos os jeitos. Faz muito tempo eu conheci um brasileiro que, por escolha própria, ele se tornou eunuco. Ele fez lá a cirurgia por causa das convicções que ele tinha. Ele tinha problema de identidade sexual, mas ele teve um encontro real e pessoal com Jesus. Mesmo que ele seja eunuco hoje, ele está salvo, mudado e transformado. Tudo isso aqui é passageiro, irmão. Até o vigor da juventude é passageiro. Mas em Cristo Jesus, Ele está nos tornando bendito. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu gosto de terminar com oração. Vamos ficar em pé, irmão. Você não gosta de orar, é um problema, porque eu gosto de terminar com oração. Se você acha que orar é um problema, então você está com um problema, porque eu gosto de terminar com oração. Eu gosto de fazer grupos de oração, amém? Com a pessoa que você tem mais intimidade, seu parente, não precisa dar a mão, mas faz uns grupinhos de 3, 4 aí, vamos fazer um clamor a Deus. Aleluia, glória a Deus. Faz uns grupinhos aí, junta no crente. Junta no crente. Não precisa dar a mão se não quiser. Tem gente que não gosta de dar a mão. Junta no crente aí, aleluia. O crente do aleluia, o crente do glória a Deus. Junta no crente, para nós orarmos. Irmão, não faz grupo muito grande que ninguém ouve a voz de ninguém. Faz grupo de 3, 4 pessoas. Pode começar a orar. Pode começar a orar. Ora por aqueles que você quer que sejam salvos de sua família. Ora pelo nosso Brasil. Deus pensa diferente. Deus pensa diferente. Ele não acha que aquele que tem problema físico é inferior. Ele não acha que alguém que tem uma dificuldade é inferior. Deus não pensa assim. Deus pensa diferente. Deus não liga se a pessoa é pobre. Deus não pensa assim. Deus não pensa, esse aqui é criminoso, esse aqui é prostituta. Deus não pensa assim. Deus quer perdoar. Deus quer salvar. Aleluia. Deus quer mudar. Deus quer transformar, aleluia. Pai amado, derrama do teu poder sobre o teu povo. Derrama do teu poder sobre o teu povo. Dê alegria da alegria da salvação. Pai amado, tira do coração toda tristeza, todo sentimento. O Senhor não vai ouvir minha oração. Tira do coração toda tristeza. Deus não vai ouvir minha oração. Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir a sua oração. Aleluia, glória a Deus. Pai amado, derrama do teu poder, aleluia. Apresentamos diante do Senhor as pessoas que estão com problema de enfermidade. Recebemos a bênção do Senhor, aleluia. Recebemos a tua bênção, a cura do Senhor, o milagre do Senhor, aleluia, aleluia. Derrama do
teu poder, aleluia. Derrama do teu poder, derrama da tua unção. Unge o teu povo, unge a tua igreja. Dê alegria do Espírito Santo, Pai amado. Dê alegria do Espírito Santo, Pai amado. Dê alegria do Espírito Santo. Pai, nós repreendemos todo sentimento de inferioridade. Ó Deus, não ouve minha oração. Deus não recebe meu arrependimento. Nós repreendemos todo sentimento de inferioridade. Mandamos embora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nós repreendemos sentimento de inferioridade. Repreendemos incredulidade. Repreendemos desânimo. Repreendemos, Senhor, obra do mal, obra das trevas. Mandamos embora em nome de Jesus. Mandamos embora em nome de Jesus. Pai, toca o teu povo, alegra o teu povo, enche o teu povo do Espírito Santo, Pai amado. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito! Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. A glória do início de todas as tribos, De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, de tantas culturas, línguas e nações, o tempo e o espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. ó que lindo, irmãos, remidos, comprados, ó glória. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, tempo e o espaço virão te adorar. Bendito! Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Vamos remidos de novo. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e o espaço virão te adorar. Ó glória! Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Oh, aleluia! Irmãos, que coisa maravilhosa
Como é gostoso ouvir a palavra do Senhor, o Deus que desde a eternidade inclui a todos no plano da redenção. No plano da redenção. Essa música que a gente cantou é uma música muito antiga, e eu gosto dela porque ela fala que no tempo e no espaço muitos virão louvar o Senhor. Mas vamos cantar uma mais moderninha, que as muitas gerações louvarão ao Cordeiro. Aleluia! Vamos celebrar ao Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Oh, aleluia! Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo. Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Santo pra Oh, glória, sempre. aleluia, aleluia. Quem foi perdoado e redimido foi. Quem é redimido aí? Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo. Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo, e o seu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Aleluia! Senhor Jesus, como é maravilhoso olhar para o Senhor, como é maravilhoso olhar o Deus da palavra, que fala antes de acontecer e cumpre aquilo que fala. Aleluia! O Deus da história, o Deus da eternidade, o Deus pelos séculos dos séculos. Aleluia! O Deus que salva de geração a geração. Aleluia! Oh Senhor, Tu és perfeito, Tu és perfeito, Tu és perfeito, Tu és perfeito, Senhor. Perfeita é a Tua palavra, perfeita é a Tua obra, perfeita é a salvação que o Senhor nos presenteou através de Cristo Jesus. Senhor, o Senhor é perfeito. É a Tua igreja, Senhor, te celebra, te engrandece,
te louva, te exalta, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Senhor, usa-nos para proclamar a tua glória, usa-nos para proclamar a salvação, usa-nos, Senhor, para proclamar os teus feitos poderosos. Usa-nos, Senhor, para que nós possamos declarar a tua perfeição, a tua grandeza, a tua beleza, a tua santidade, a tua fidelidade, a tua justiça, Senhor, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Usa-nos, Senhor, para levar ao mundo essa mensagem tão maravilhosa de que em Cristo Jesus nós nos tornamos benditos. Senhor, e a nossa grande esperança é o dia em que o Senhor vai declarar: vinde benditos do meu Pai, aleluia! Vinde benditos do meu Pai, e possuir o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Senhor, nós precisamos que o Senhor nos encha do teu Espírito. Nós precisamos, Senhor, desesperadamente, que o Senhor nos encha do teu Espírito, para que nós tenhamos os olhos abertos, os ouvidos abertos, para ver e ouvir aquilo que o Senhor tem falado conosco. Oh meu Deus, glorifica o teu nome, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Seja sobre nós, Senhor, a tua graça, seja sobre nós o teu amor, seja sobre nós a presença poderosa do Santo Espírito, para a glória do nome de Jesus. Amém, aleluia. Deus te abençoe. Não se esqueça, ceia do Senhor no próximo sábado, e não saia sem abençoar alguém. Amém. Sempre serás santo, santo para sempre. E o seu corpo